Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lorimar Mendes, professor e cartoleiro desde 2006, e é essa experiência de jogar cartola que passa aqui nos meus vídeos. Continuo aqui atualizando dois times, o time do canal do professor FC e o Real Fox E.C. Bora lá para a atualização, como estão os times agora no momento. Primeiramente nós vamos aqui mudar as peças e escalar o time canal do professor FC. Só queria mostrar aqui para vocês que esse time eu estou usando a mesma estratégia que eu uso no Real Fox para escalar. Esse time tem um patrimônio de 147 cartoletas. Na última a gente fez 103 pontos. Está escrito aqui do lado esquerdo 103 pontos. Tem alguns jogadores que nós estávamos aqui colocando como apostas para vocês e que não vão para o jogo. Nós já vamos tirar o Iago Pikachu aqui no meio, por exemplo. O René também é um outro que a gente vai precisar de tirar. A gente está com uma aposta aqui no Léo Ortiz. A gente vai manter essa aposta no Léo Ortiz, é a aposta. Uma aposta também no Gilberto, na outra lateral, na lateral aqui também, que é uma outra aposta, tá? Mudanças que nós vamos fazer. Pegamos aqui a lateral, temos o Marlon, que deve estar entre os mais escalados, vou colocá-lo ali. No meio campo, o Gerson do Flamengo a gente vai manter, mas a gente podia alterar o Gerson para uma outra peça. O Ranieri deve ser bem escalado, não está entre os 20 mais escalados, mas muita gente falando bem do Ranieri pelo que ele apresenta, pelo que ele está apresentando nos últimos jogos, né? Você pode olhar aqui, ele fez na última 9.60, na penúltima 7.6, ele já vem desde a rodada 11 entregando pontuação. Muita gente vai escalar ele contra o Flamengo, tá? Provavelmente eu não vou fazer isso, mas muita gente está escalando. Descendo aqui, o Matheus Fernandes também te entrega uma pontuação razoável, né? Tem 55 desarmes, então ele é uma opção também. O Bitelo, obviamente que é opção, interessante. O Tassiano, do mesmo jeito, é opção. O Palmeiras vai poupar alguns jogadores, então apostar, por exemplo, no Arias é uma aposta que pode dar certo, porque o Palmeiras vai poupar jogadores. O Lucas Evangelista do Bragantino, muito bem escalado na rodada. Nós vamos compor o nosso meio campo aqui com o Lucas Evangelista, com o Vila Sante e com o Gerson. Aqui no ataque a gente não tem certeza se o Vitor Roque vai para o jogo. Vou fazer uma aposta no Marcos Leonardo como capitão, apesar de o Luiz Soares ser o capitão mais escalado. E o nosso outro atacante aqui vai ser o Tiquinho Soares. Apesar de estar com o Marlon aqui na lateral, o que eu penso do Marlon é aproveitar o que ele tem para oferecer de scouts sem SG, porque o Tiquinho Soares eu vou colocar ali no ataque desse time. Então esse time aqui, a princípio, está escalado dessa forma. Gastamos nesse time, olha aqui do lado esquerdo, 141 cartoletas. No banco a gente tem o Rafael, que é o goleiro do São Paulo. Esse lateral aqui do Santos, ele estava como dúvida, só vou olhar aqui se ele continua como dúvida. Tem o Gabriel Inocêncio, que agora está aqui como provável. Como é o primeiro jogo, eu vou de Gabriel Inocêncio, porque é uma garantia do banco funcionar, né? Porque o primeiro jogo é importante você colocar jogadores do primeiro jogo no banco, já que o SG dessa rodada é muito complicado e muitos times vão poupar, a gente tem que tomar cuidado com o nosso banco de reservas. O outro cara que eu estou colocando aqui também do Santos, em função de seu primeiro jogo, Jean Lucas, o Beraldo aqui de zagueiro e o Luciano aqui no ataque, no nosso banco de reservas. No lugar do Luciano aqui, a gente pode também pensar numa outra solução. Teria o Pedro para colocar, do Flamengo. Teria o Arthur Gomes do Cruzeiro contra o Botafogo. O Arthur Gomes estreou muito bem. Tem o Vitinho do Bragantino. Tem o próprio Bruno Henrique do Flamengo. A gente pode colocar, por exemplo, o Arthur Gomes do Cruzeiro, se quiser. Tá? Vou manter aqui o Luciano, mas é só para vocês terem uma ideia ali de outras peças que a gente pode colocar no banco. Né? Aqui no ataque a gente tem o Marcos Leonardo, mas quem quiser fazer uma aposta diferente pode colocar o Mendonça, porque o Mendonça não está entre os mais escalados e também pode ser aproveitado ali, já que é o primeiro jogo, ok? Então 141 cartoletas, o time canal do professor FC. Queria mostrar para vocês aqui o Joga 10 News. No Joga 10 News você consegue visualizar os times prováveis. Então você já observa aqui que o Atlético Paranaense, a princípio, ainda está com o time titular, com uma dúvida aqui no meio, entre Coelho, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, Coelho e Pablo, e na lateral, entre Madison e Kelvin, tá? O Santos, a princípio, tem uma zaga um pouco diferente, né? Alex e João Bosco, João Basso, né?
aqui na zaga. O meio campo, Jean Lucas, Rodrigo e Dodge. O Lucas Lima jogando um pouco mais ofensivo. O Lucas Lima jogando aqui um pouco mais ofensivo pela direita. Passa também a ser uma aposta interessante, principalmente para tiro curto. O próximo jogo aqui, Goiás e Fortaleza. O Fortaleza tem algumas dúvidas ainda. Por exemplo, Lucas Sacha está aqui como dúvida, né? Entre ele e o José Wellison. E o Caleb está como dúvida entre ele e o Lucero, tá bom? Próximo jogo aqui que interessa é o Internacional. Aqui está com esse time como se fosse o time titular, mas a gente tem informação que o Internacional vai poupar. O próprio Atlético Paranaense, que ali está quase todo titular, deve poupar. Próximo jogo aqui, Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras vai fazer aí várias mudanças. Ó, o Rafael Veiga é dúvida, ou ele ou o Luiz Guilherme que joga. O Zé Rafael também, que é uma aposta boa, ou ele ou o Richard Rios. O Palmeiras está com muitas dúvidas, né? O Gustavo Gomes ou Luan, Mike ou Marcos Rocha, Piquerez ou Vanderlan. Então o Palmeiras muito reserva. Dá para apostar no Marcelo do Fluminense. Dá para apostar no Lima e sobretudo no Arias. O Arias vem bem nos últimos jogos. Dá para apostar no Arias, tá? Próximo jogo aqui do Grêmio. Tem aqui o Natan como dúvida, ou ele ou o Ferreira. Mas o Bitelo é boa opção, com certeza. O Vila Sante pelas roubadas de bola também ótima opção. E os próprios laterais que vão jogar um pouco mais avançado contra um Vasco que está muito mal no campeonato. O jogo do Atlético ou do São Paulo contra o Atlético. Dá para pensar no Caleri aqui no ataque, se ele for mesmo para o jogo é boa opção, ótima opção aliás. Na defesa o Arboleda também eu vejo como boa opção, assim como o outro zagueiro o Lucas Beraldo e o goleiro Rafael, tá? No Atlético o Hulk é sempre boa opção, entendeu? O Cruzeiro jogando em casa não é tão regular, tem uma dúvida aqui entre o William e o Palácios, por isso que aqui o Joga 10 News é bom, porque amanhã eles vão atualizar isso aqui, você pode acompanhar. O Botafogo, a princípio, todo titular. Botafogo é favorito contra o Cruzeiro. Estou colocando o Marlon, mas mais pelo que ele apresenta, mesmo sem SG. Curitiba e Bragantino. O Bragantino tem um ligeiro favoritismo, né? O Vitinho aqui, ou ele ou o Andrés Hurtado, que está como dúvida. O Luan Cândido aparece aqui como provável. Se o Luan Cândido for para o jogo, ele acaba sendo uma melhor opção do que o Juninho Capixaba, porque o Juninho Capixaba é um terceiro zagueiro, tá? E aí você consegue visualizar os outros jogos ali, inclusive o Bahia, o Gilberto, que eu coloquei como boa opção. O que a gente pode fazer aqui de diferente nesse time? Colocar o Luan Cândido aqui no lugar do Marlon, por exemplo, dobrando o Bragantino. Acho que é uma ideia boa, né? Porque é um cara diferente para quem precisa diferenciar. 141 cartoletas desse time. O outro time aqui é o canal do Professor FC. Eu tenho uma dúvida aqui no ataque nesse time entre Tiquinho Soares e Vitor Roque ou Caleri. Essas são as três dúvidas minhas no ataque. Caleri, Vitor Roque ou Tiquinho Soares. Vou deixar o Vitor Roque por enquanto, porque é o primeiro jogo. Se sai a escalação do Atlético Paranaense, o Vitor Roque não joga, ou eu vou colocar o Caleri, ou vou colocar o Tiquinho Soares. E essa atualização, eu coloco ela aqui fixada abaixo aí nos comentários. Deixo fixado nos comentários desse vídeo a atualização. E mais tarde, amanhã, né, mais perto do mercado fechar, lá no Instagram também eu faço isso. Meio campista, Ranieri, como eu disse, boa opção. Matheus Fernandes, boa opção. Bitelo já está nesse time. O Gerson eu coloquei no time anterior. Eu vou conferir aqui no meu celular qual o time que eu escalei aqui do Real Fox. No meio campo eu dobrei o Grêmio. Tô de Vila Sante, Bitelo. E o terceiro meu meio aqui é o Lucas Evangelista. Pensando lá, já que o Palmeiras vai poupar, o Lucas Evangelista, o gráfico dele é sempre positivo, ó. O gráfico do Lucas Evangelista é sempre positivo, nunca negativou. Então estou pensando em pegar uns pontinhos ali com o Lucas Evangelista, já que o Real Fox é líder em todas as ligas, eu quero manter a liderança. Aqui na defesa eu tenho duas posições aqui para completar. Essa aqui, que eu posso, por exemplo, colocar o Luan Cândido. Olha aqui para você ver, Ayrton Lucas já é dúvida aqui no Cartola. O Juninho Capixaba está ali. Se o Luan Cândido, a gente tiver certeza que ele vai para o jogo, eu posso colocar o Luan Cândido no time titular. Espera aí, Luan Cândido ali no time titular. E ali no banco de reservas eu não consigo colocar o Juninho Capixaba, que está muito escalado. Mas eu consigo colocar um outro, tá aqui o Wesley, eu consigo colocar o Gilberto, por exemplo. Ó. Então eu posso fazer isso aqui com o Real Fox, tá? O Real Fox pode ir desse jeito, com o Luan Cândido aqui, arriscando uma possível ida dele para o jogo, e o Gilberto lá no banco de reservas, ou colocar mesmo o Juninho Capixaba aqui, que já é uma segurança maior, e de todo jeito o Juninho Capixaba aqui, o Gilberto vai ser o meu banco, o Gilberto do Bahia. Na zaga,
Como eu sei que muita gente está indo de Botafogo, eu preciso de ter um cara do Botafogo aqui para não correr risco de perder a minha liderança. Apenas isso. Porque dá para dobrar o Bragantino aqui com o Léo Ortiz, acho que dá para dobrar tranquilamente. Dá para colocar um zagueiro do Flamengo sem problemas nenhum também, tá? Dá até para colocar o zagueiro do Murilo do Palmeiras sem problema. Eu acho que o que a gente tem que fazer nessa rodada na defesa é pegar jogadores que têm potencial e não pensar no SG, porque o SG nessa rodada ele é muito difícil. Então eu tenho ainda essa dúvida, né? O Cuesta pode ser mantido ou eu posso colocar aqui, por exemplo, um zagueiro do Flamengo, tipo o Fabrício Bruno. Ou mesmo dobrar o Bragantino, que eu acho que quem quiser dobrar o Bragantino aqui dá demais, tá? O Luan Cândido está aqui por enquanto, mas eu posso colocar aqui o Capixaba se o Luan Cândido realmente não for para o jogo. Vou deixar ele aqui a princípio para vocês verem. Aqui no ataque está Vitor Roque, mas esse Vitor Roque ali pode sair para entrar ou o Tiquinho Soares ou o Caleri, tá bom? No restante das peças eu não vou mexer. O que eu fiz aqui no meu banco? Meu banco tem o Matheus Cunha, que é o goleiro do Flamengo. Coloquei o Rafael Cabral do Cruzeiro como goleiro fake. A gente faz isso para evitar perder pontos com o goleiro. O goleiro Matheus Cunha só vai ser acionado e vai para o meu time titular se ele zerar a pontuação ou se ele fizer pontuação positiva. Isso evita perder pontos com o goleiro. O Gilberto, se o Luan Cândido não for para o jogo, ele vai ali para o campo titular. Para quem precisa de arriscar um pouco mais, Luan Cândido, ótima opção, com o Gilberto no banco, dá muito certo. Léo Ortiz aqui é o meu zagueiro reserva, que eu falei que daria até para colocar como titular lá. Lucas Lima, por ser o primeiro jogo, eu coloquei ele aqui. Né? Vai que Grêmio poupe algum jogador, né? Porque eu tô com 2 do Grêmio no meio, eu faço isso. Tô com 2 do Grêmio no meio para aproveitar a fragilidade do Vasco, acreditando nisso, 2 do Grêmio ali no meio campo. E por último coloquei aqui o Ayrton Gomes do Cruzeiro. Se eu tiver certeza de quem o Flamengo vai escalar, eu troco o Ayrton Gomes aqui por um atacante do Flamengo, que pode ser o Pedro ou mesmo o Bruno Henrique no meu banco de reservas. Esse time aqui ficou mais barato ainda, né, do que a gente tinha feito da outra vez. Custou 137 cartoletas, ponto 29, dá para todo mundo escalar. É isso por enquanto. Grande abraço a todos, boas mitadas pra gente. Eu atualizo esse time aqui nos comentários, fixando nos comentários ou no Instagram mais perto do mercado fechar.